Hoje nós vamos dar continuidade ao 7º capítulo. E o 7º capítulo do livro, ele tem o tema de cuidados importantes na terapia do perdão. E nós iniciamos o 7º capítulo e ele falou sobre a história de José e os ensinamentos da história de José. Vamos então dar continuidade ao capítulo, e a outra história bíblica que entra é a história da mulher adúltera, que foi apanhada pelos fariseus como objeto, mas ela foi tratada por Jesus como uma pessoa que merecia muito amor. E aqui, essa parte da história, ela fala para a gente tomar muito cuidado, para que a gente não seja injusta. Então, vou ler um pouquinho sobre o que se trata. A Bíblia, ela relata que uma mulher foi pega em flagrante de adultério, mas Jesus não a expôs. Ele agiu com cautela e com cuidado. Vemos então, no texto a seguir, que os fariseus estabeleceram um tribunal de júri, onde colocaram Cristo como juiz diante de um júri popular, mas não trouxeram a pessoa com quem a mulher estava adulterando. Eles citam a lei, mas ao mesmo tempo eles passam por cima da lei. E por isso é importante o cuidado. Toda história tem dois lados. Fica claro nesse texto que o pecado para muitos religiosos são aqueles de repercussão que todos veem, que são os adultérios, adulterar, roubar, matar. E o autor aqui no livro, ele fala que ele não conhece nenhum relato de alguém que foi disciplinado pelo regulamento interno da igreja por ser invejoso, por ser promíscuo, por ser avarento, por ser mesquinho, ganancioso, hipócrita, falso, lascivo. Ele conhece relatos de homens que nunca foram para um hotel com uma outra mulher que não fosse a sua, mas que em sua mente já adulteraram com mais de 1000 mulheres. Tem homens que com o olhar ele despe uma mulher e não respeita ninguém. A questão aqui é o seguinte: nós nos preocupamos com os pecados de repercussão, ou seja, aquele que os outros veem, mas aqueles pecados internos que ninguém vê, está tudo certo. Mas, veja bem, Deus, ele vê o coração. Em João, no capítulo 8, versículo 7, diz assim: Jesus disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Parece que vejo cada um olhando para dentro de si. Eu já tive casos com a prima dela. Outro diz: nunca traí minha esposa, porém eu gosto de roubar, porém eu compro e não pago, eu sou caloteiro, eu sou falso, eu sou mentiroso. E eu costumo dizer que quem tem olho grande não entra na China. E outro assim diz: sou promíscuo, viciados em sites pornográficos da internet. Em resumo, este ensino de Jesus é o seguinte: todo homem tem um pé de barro. Somos falhos pecadores. E o perdão que você está dando hoje, você poderá precisar dele amanhã. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinado, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles a resposta e acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles, teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais.
Isso está em João, capítulo 8, versículo dos 5 a 11. E aqui a gente tem mais um ensinamento bíblico no capítulo 7. E ele deixa assim a questão da gente tomar cuidado, de não ser injusto, e deixa também a questão dos pecados, onde a gente acredita que só é pecado aqueles de repercussão, como adulterar, roubar, matar, e a gente esquece daqueles pecados que ficam dentro do interior da gente, que só nós sabemos, nós e Deus, que conhece o nosso coração, que é o pecado da injustiça, da inveja, da avareza, da promiscuidade, é o pecado da falsidade, é o pecado de ganância, é o pecado de hipocrisia, é o pecado de ser lascivo. E quando Jesus disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Nesse momento, a consciência de cada um o acusou. Nesse momento, cada um teve a oportunidade de olhar para dentro de si e perceber uma situação de pecado. E que deixa bem claro, que todo homem tem um pé de barro, somos falhos pecadores. Então, antes de julgar alguém por um pecado de repercussão, ou antes de julgar qualquer pessoa por um pecado, se examine primeiramente. Porque se você também tem um pecado, cabe a você tratar esse seu pecado, ao invés de ficar julgando o outro. E outra parte bem interessante que fala aqui é que nós somos falhos e que o perdão que nós damos hoje a um pecado, nós podemos precisar dele amanhã. Bom, foi bem curtinho essa continuidade, porém de grandes ensinamentos, para que nós examinemos a nossa consciência antes de julgarmos ao próximo, para que a gente examine a questão de um pecado, que a gente consiga olhar para outros pecados e não apenas aqueles pecados que são de repercussão, que os outros veem, mas que a gente cabe a nós mesmos olhar a nós, as nossas falhas e os nossos pecados e também pedir o perdão por eles, corrigi-los, E ontem, quando eu fui gravar uma das afirmações semanais com o tema de durma em paz e acorde com alegria, tratava exatamente isso. Ao dormir, ele meditava primeiramente no seu corpo, na sua mente, no seu coração, no seu pulmão e falava para ser perdoado de todos os pecados e que sinceramente ele também perdoava as pessoas que lhe ofenderam e que desejava saúde, paz e harmonia. Então, achei bem legal isso, de você todo dia, ao dormir ou acordar que seja, você pedir perdão pelos seus pecados, até mesmo aqueles que você não tem consciência. E não só perdoar, mas também como ter mensagens positivas de saúde, de paz e harmonia. Então, que engrandecedor. Assim finalizamos então mais uma parte desse 7º capítulo que fala sobre a terapia do perdão e nós damos continuidade amanhã. É um capítulo um pouquinho maior, mas amanhã nós damos continuidade a este capítulo e seus ricos ensinamentos. Um beijo grande e até breve.